Vamos lá? Vamos iniciar então o estudo do nosso Obras Póstumas. Nós vamos entrar hoje num outro capítulo, que é a segunda vista, o conhecimento do futuro e as previsões. A gente lembra que o livro Obras Póstumas, como ele foi elaborado, né, ele foi organizado por amigos de Kardec, pela esposa dele também, retirou ali das gavetas algumas anotações que ele tinha feito durante o tempo em que ele elaborou a doutrina espírita. Um material ele conseguiu publicar, que ele achou interessante, que ele achou produtivo. Outro material ele acabou deixando guardado, porque ou ele estava desenvolvendo, ou era um material que para ele não era conclusivo. Então muito daquilo que a gente vê no Obras Póstumas vem exatamente tendo esse caráter, né? Um caráter de análise, um caráter de pesquisa, de investigação que ele fazia. Então era algo que estava ali amadurecendo para ele. E tudo aquilo que ele trouxe para nós, em termos de base doutrinária, foi objeto de estudo, né? Como objeto, foi, na verdade, um objeto de análise daquilo que ele percebia no mundo ali à sua volta, das informações, dos fatos que chegavam até ele, né? Seja através de contato que ele tinha com pessoas ali da sua região, seja através daquelas comunicações distantes. Então ele observava um fato e em cima desse fato ele desenvolvia uma análise. Ele não tinha a pretensão ou a preocupação de inventar alguma coisa que ele poderia achar interessante, por mais fantasiosa que fosse, e dali, a partir dessa fantasia desenvolver uma teoria para poder embasá-la. Exatamente o contrário, a doutrina espírita ela tem esse princípio que ela nasce da observação dos fatos. Então, se alguma coisa chama a atenção, em vez de nós estabelecermos um preconceito, estabelecermos algum tipo de julgamento precipitado, nós fazemos a análise daquele fato. Se a conclusão nos levar ao descarte daquela ideia, ela será naturalmente descartada. Se a nossa conclusão trouxer para nós uma base para poder certificá-la, certamente ela será certificada. Então a doutrina tem esse caráter de simplesmente analisar aquilo que existe e em cima disso desenvolver as nossas ideias. E daquilo que vem para nós do plano espiritual, principalmente a título de revelação, é algo que fica, à nossa disposição para a nossa análise, para o nosso estudo, para as nossas conclusões. E mesmo aquilo que chega do plano espiritual, se não tiver a base que nós desejamos, ela ou pode ser descartada, ou ela fica ali na geladeira, guardadinho, esperando a hora de ser utilizada. Então a gente nunca fica ali, a gente nunca lida, na verdade, com fantasias e ideias que não podem ser embasadas. Esse é o princípio fundamental da doutrina, e daquilo que para nós, é um objeto de estudo extremamente prazeroso, extremamente instrutivo também. Bom dia, pessoal que chegou. Bom, o tema de hoje, então, a segunda vista, conhecimento do futuro e previsão. Kardec abordou isso naquela época, no meados ali do século XIX, porque a ideia da previsão do tempo, da previsão do futuro, previsão do tempo, não sei de onde eu tirei isso, a previsão do futuro é algo que acompanha a história da humanidade desde os seus tempos mais antigos. Nos tempos atuais não é diferente. Nós temos aqueles que se consideram profetas, aqueles que dizem que tiveram uma premonição de alguma coisa que vai acontecer, aqueles que tiveram pressentimento, tiveram sonhos. Nós temos no próprio cinema quantos e quantos filmes são produzidos a partir desse tema, pessoas que conseguem prever alguma coisa que vai acontecer, e naturalmente, como a gente gosta sempre de uma desgraça, é sempre uma previsão que traz alguma coisa catastrófica. Então a gente vê que esse tema ele acompanha a humanidade desde os tempos mais antigos. E a gente se pergunta qual é exatamente a realidade dessa ideia. Isso é um fato ou é uma fantasia? Sendo uma fantasia, como nós podemos imaginar como nós podemos compreender que as pessoas que trazem para nós informações que são concretizadas no futuro, um futuro próximo, médio ou distante, de onde elas tiraram essas informações? Então, juntando todos esses elementos, em vez de descartar, imaginando que é uma fantasia, ou aceitar simplesmente pelo fato da gente imaginar que é um tipo de magia que existe
entre nós, vamos analisar os fatos. Isso que é mais importante. Kardec então se deu a esse trabalho. Ele trouxe para nós aqui esse texto, esse artigo, né, podemos dizer assim, para tentar compreender ou aprofundar um pouquinho mais a ideia da previsão do futuro. Ele diz assim para nós então. Nós estudamos, lembrando, né, que nós estudamos no nosso capítulo anterior a respeito da clarividência no estado sonambúlico. E como nós comentamos, o estado sonambúlico pode ser considerado um tipo de hipnose profunda e que as pessoas nesse estado de transe hipnótico, hoje utilizado pela psicoterapia, pelos psicólogos, né, para poder fazer com que a pessoa acesse arquivos que estão ali adormecidos no seu inconsciente para poder resolver traumas do presente, né? Então a hipnose tem esse objetivo. E pessoas nesse estado de transe, ela traz para nós alguns detalhes, algumas informações que normalmente não são percebidos num estado natural. Então ela consegue, por exemplo, observar eventos à distância, ela consegue ver através de objetos, exatamente por se submeter a esse tipo de estado. E é bastante interessante também, né? Isso, da mesma forma que para nós dá aquela coçadinha atrás da orelha, a gente se pergunta, mas será que isso é mesmo possível? As pessoas que fizeram essa investigação no passado, principalmente os magnetizadores, a partir de Frank Anton Mesmer, né, que foi aquele que desenvolveu a ideia do magnetismo animal, e todos os magnetizadores que vieram depois, percebiam que fazendo essa aplicação, as pessoas eram induzidas num estado de transe e a partir dali alguns fenômenos se realizavam. E também era observado que algumas pessoas entravam nesse estado de transe de uma forma natural, que a gente chama então de o sonambulismo espontâneo. Então, tanto induzido como espontâneo, esse estado hipnótico, esse estado alterado de consciência, trazia para nós fenômenos interessantes. Aqui então, a partir desse entendimento, né, lembrando sempre que tem pessoas que nesse estado conseguem ver a distância, conseguem vivenciar esses fenômenos, Kardec começa a falar também sobre a dupla vista. Não apenas das pessoas que num estado de transe conseguem perceber, mas num estado natural, num estado de vigília. E é esse exatamente ali o fato mais curioso. Diz para nós então aqui: se no estado sonambúlico as manifestações da alma tornam-se de alguma forma ostensivas, seria absurdo pensar que no estado normal ficasse confinada ao seu envoltório de maneira absoluta, como caracol encerrado em sua carapaça. Aqui o que Kardec começa a colocar, ele diz que se no estado sonambúlico a alma começa a mostrar então todo esse seu potencial, por que ela não mostraria então sem que a pessoa estivesse nesse estado alterado? O que impediria que ela, num estado de lucidez, num estado de vigília, acordada, absolutamente ciente do que acontece à sua volta, tivesse também algumas experiências relacionadas com esse estado de emancipação da alma? Não é absolutamente a influência magnética que a desenvolve. Essa influência apenas a torna patente pela ação que exerce sobre os nossos órgãos. Ora, o estado sonambúlico não é sempre uma condição indispensável para esta manifestação. As faculdades que vimos produzirem-se nesse estado desenvolvem-se às vezes espontaneamente no estado normal em alguns indivíduos. Resulta-lhes daí a faculdade de ver além dos limites dos nossos sentidos. Percebem as coisas ausentes em toda parte, onde a alma estende sua ação. Veem, se podemos nos servir dessa expressão através da visão comum, e os quadros que descrevem, os fatos que narram, apresentam-se a eles como efeito de uma miragem. É o fenômeno que designamos sob o nome de segunda vista. Então a gente lembra sempre, né, que considerando o nosso estado biológico, né, o nosso sentido natural, nós temos então a vista normal, através dos nossos olhos. Só que o que Kardec observou é que algumas pessoas tinham a capacidade de ver, além daquilo que viam materialmente. A gente lembra sempre que, estudando um pouquinho de biofísica, a gente consegue compreender que a visão, assim como a nossa audição, dependem de elementos que a física estuda, como, por exemplo, a ótica, as ondas eletromagnéticas, os sons. Então, para que a gente possa ver alguma coisa, é necessário que haja o reflexo da luz
né, da luz, seja ela natural, seja ela artificial, que ela bata sobre o objeto, reflita e venha até os nossos olhos. E aí, então nós temos células fotossensíveis que captam então esses estímulos e registram, interpretam como sendo ali este ou aquele objeto. Então, se nós estivéssemos absolutamente no escuro, nós não veríamos nada. E não é porque os nossos olhos têm a capacidade de clarear alguma coisa. É simplesmente porque o objeto não é iluminado e essa luz que reflete não é captada pelos nossos olhos. Mas o que Kardec observava, e o fato foi mais interessante, foi que pessoas que tinham deficiência visual completa eram capazes de descrever o ambiente em que se encontravam com detalhes que muitas vezes eram espantosos. E aí então ficava aquela pergunta, se ele tem essa deficiência visual, como ele é capaz de fazer essa descrição? Isso é um fato que foi observado. Não é uma teoria que foi criada dizendo assim, então vamos imaginar que alguém possa fazer isso. Não. A teoria surgiu exatamente, né, aliás, na verdade a pesquisa, a investigação surgiu exatamente pelo fato daquilo já existir. E esse é o ponto principal. Então, essa primeira vista que nós temos é a vista biológica, é a vista material. E a segunda vista é essa vista que, como Kardec colocou para nós no capítulo anterior, ele dizia assim que dizer que o espírito vê alguma coisa é uma expressão que talvez seja equivocada, mas foi aquela que melhor se encaixou nessa situação. Porque, na verdade, como nós tentamos também, tentamos interpretar, o espírito não vê, mas ele tem uma percepção de alguma coisa que se encontra à sua volta, de uma pessoa, né? Então, essas pessoas que trazem essa deficiência foram aquelas, o principal objeto. Sabiam quem estava chegando por perto, sabiam os obstáculos que tinham à sua frente, muitas vezes eram capazes de descrever situações que estavam distantes de onde elas se encontravam. Então essa foi chamada de segunda vista. Então nós podemos interpretar como dupla vista, que é uma vista que também vem dessa percepção espiritual, a segunda vista, que é exatamente essa vista da perspectiva espiritual. E o que Kardec lembra aqui para nós é que, no caso do magnetismo, quando ele é aplicado sobre uma pessoa, faz com que ela tenha uma percepção mais apurada desse ambiente espiritual, vamos dizer assim. Mas ele diz que o magnetismo não é capaz de induzir uma pessoa a ver aquilo que ela não tem capacidade de ver. Essa percepção, como ele sempre lembra, é uma percepção anímica. Ou seja, é o indivíduo que tem, dentro da sua constituição orgânica, a facilidade de se desprender, a facilidade de se emancipar e perceber aquilo que está à sua volta. Isso não entra ainda no critério mediúnico, lembrando sempre que mediunidade significa a intervenção dos espíritos. Se você não tem intervenção dos espíritos, mas você consegue, por exemplo, ver o que acontece ali num ambiente fora de onde você se encontra, isso pode ser considerado então a dupla vista. Durante a década de 50, durante a década de 60, até mais ou menos a década de 70, eram muito comuns, né, as pesquisas que faziam com paranormais, pela parapsicologia, principalmente durante a Guerra Fria. A gente já conversou sobre isso. Nós tínhamos ali a União Soviética e os Estados Unidos polarizando o poder no nosso planeta durante aquele período, e nós tínhamos ali principalmente a ameaça das guerras nucleares, das guerras de espionagem, né? Tudo aquilo que a gente já viu nos filmes que falavam de espionagem, a gente tinha naquele período. E aí então eles tentavam desenvolver novas armas, não apenas armas tecnológicas, mas principalmente também armas psíquicas. E aí começaram então a explorar os paranormais para poder saber se eles eram capazes de perceber, por exemplo, alguma coisa que estava distante, descobrir uma base de lançamento de mísseis, descobrir códigos de lançamentos de mísseis. Tudo isso eles tentavam fazer através desses paranormais. Então nós começamos a ver que as nossas ciências, ou até mesmo as paraciências, né, aquelas que estudam esses fenômenos que não podem ser comprovados cientificamente, eles dão ali os seus nomes, trazem as suas nomenclaturas para tentar definir exatamente do que se trata esse fenômeno. Então, no Espiritismo nós chamamos daquilo que é mediúnico, quando você tem a percepção dos espíritos, e você chama aquilo de anímico, quando é o próprio indivíduo que consegue desenvolver uma determinada habilidade. Ao mesmo tempo que nós temos a parapsicologia, que chama de paranormal, chama de sensitivo, dá o nome que for para pessoas que têm essa mesma habilidade. Ou seja, é o pensamento que se projeta através da telepatia, ou o pensamento que atinge um objeto, que faz com que ele se movimente, como é a telecinesia, nós temos a psicopirogenia, e temos tantos outros
telegenias que tem na parapsicologia, que nós entendemos na doutrina espírita como sendo fenômenos anímicos. Então a gente vê que é interessante fazer um estudo paralelo daquilo que é paranormalidade, dentro dessa visão dessa paraciência, né, para aquilo que é doutrinário, para aquilo que é espírita, vamos dizer assim, estudando os fenômenos anímicos. O Anderson colocou em cima: bom dia, qual seria a causa de eu ser sonâmbulo, né, até a pré-adolescência, onde eu via coisas estranhas, inclusive, e não ser mais? Olha, Anderson, a gente lembra sempre que durante a nossa fase de desenvolvimento biológico, até a nossa adolescência, nós estamos ali suscetíveis a muitas experiências interessantes experiências que dizem respeito ao campo espiritual. Então nós temos jovens que vivem essa experiência da adolescência por terem ali um espírito muito mais ativo, né? Diferentemente do que acontece quando a gente vai se desenvolvendo e você vai crescendo. Consequentemente, você vai se envolvendo com outras preocupações, você vai tendo outros compromissos, e suas preocupações ficam muito mais focadas aqui no mundo físico. Enquanto que na adolescência, durante a infância principalmente, as crianças têm ali aquela despreocupação e estão muito mais vinculadas ao mundo espiritual. Então os espíritos mesmos falam, né, que até ali os 7, 10 anos de idade são comuns experiências dessa natureza. Então nós temos crianças que são médiums, que depois que atingem a adolescência, essa mediunidade vai adormecendo. Nós temos crianças que vivem o sonambulismo, né? Lembrando que nós temos ali vários tipos de sonambulismo, né? Nos nossos estudos a gente conseguiu explorar um pouquinho essas informações. Existe o sonambulismo como sendo uma consequência da perturbação do sono, como tantas outras perturbações, né, que a gente chegou a citar. É o caso, por exemplo, de pessoas que urinam durante a noite, sejam elas crianças, adolescentes, idosos, não importa a idade, isso é um transtorno de sono. Pessoas que sofrem de bruxismo, que ficam mordendo, né, durante a noite e depois acordam com irritação, com dor de cabeça, problemas e tal. Pessoas que vivem sonambulismo, pessoas que passam por terror noturno, que são aquelas que ficam realmente passando por situações extremamente constrangedoras e agressivas durante a noite. Enfim, hoje nós temos uma parte da nossa biologia, da nossa ciência, da medicina e também da própria psicologia que estuda esses fenômenos, né? Então, esse é o sonambulismo. Agora, o sonambulismo que Kardec trata, ele fala exatamente como o nome hipnose não existia naquela época, ela veio se desenvolver ali durante aquele período, ela estava num processo de desenvolvimento, né? Mas ela não era ainda popularizada, vamos dizer assim. Hoje você acha, fazendo uma pesquisa sobre hipnose, vendo que ali por 1860, 1870, surgiram as primeiras pesquisas. Ao mesmo tempo que nós tínhamos Allan Kardec lançando a doutrina dos espíritos, ali no final da década de 50, de 1800, né? Então ali não significa necessariamente que ele tenha tido contato com esse nome. Então o sonambulismo para aquela época é uma pessoa que aparentemente estava dormindo, mas que ao mesmo tempo estava acordada. Diferentemente daquela pessoa que acorda durante a noite e de repente se senta na cama, vai até a geladeira e volta e tal. Esse é um sonambulismo diferente. Então no caso que você vivenciou, provavelmente era um sonambulismo voltado, né, também para essa parte de perturbação durante o sono, e ao mesmo tempo que você tinha essa sensibilidade, né, da dupla vista que a gente fala. Mas conforme você vai amadurecendo, é natural que as coisas comecem a se organizar e a gente perca um pouco dessa sensibilidade, né? Então tem pessoas que agradecem por isso e tem pessoas que lamentam por isso. Eu não sei qual é o seu caso, né? Se essas coisas estranhas eram incômodas ou eram interessantes, né? Mas de qualquer forma, isso é bastante natural. Então tem crianças que ficam, que manifestam, por exemplo, né, aquela sensibilidade. Depois elas relatam que tinham amigos imaginários, brincavam com outras crianças, sendo que não tinha nada e tudo mais. Isso pode, sem dúvida, ser fruto da imaginação, como a própria psicologia hoje aborda, mas isso pode também ser uma realidade. Que se por acaso nós tivermos um profissional psicólogo da psicologia que não tem essa compreensão do mundo espiritual e não vê nisso uma realidade, ele vai interpretar naturalmente como sendo um fruto da imaginação da criança. Mas nós já tivemos crianças que fazem essa interpretação e médiums que comprovaram que elas de fato estavam vendo isso, né? Então, nessa parte de sonambulismo, a gente entra muito mais num estado alterado de consciência, que permite também essa visão, do que necessariamente a parte de perturbação durante o sono. Tá legal? Vamos lá então, seguindo aqui o nosso raciocínio. Kardec coloca aqui de novo. Então eu vou falar sonambulismo, ele vai usar essa palavra, mas vocês interpretam como esse estado de hipnose, tá?
O sonambulismo, no sonambulismo, a clarividência é produzida pela mesma causa. A diferença é que nesse estado ela é isolada, independente da visão corporal, enquanto que naqueles que dela são dotados, no estado de vigília, ela é simultânea. O que significa isso? Kardec coloca que, para as pessoas que estão nesse estado de transe sonambúlico, ela fica com os olhos fechados e, ao mesmo tempo, ela consegue ver através dessa visão espiritual. Então, essa é uma característica bastante comum. Então, ela está realmente adormecida e ela, com os olhos fechados, ela fica dizendo: eu estou vendo isso, eu estou vendo aquilo. Imaginem num consultório de psicologia, uma pessoa deitada ali num divã, adormecida depois de ter sido submetida, né, à indução hipnótica, e aí então ela fica com os olhos fechados dizendo: eu estou vendo o meu passado, quando eu era criança e coisa e tal. Muitas vezes ela pode transcender essa visão do seu inconsciente e alcançar exatamente a realidade do que se encontra à volta dela. Já no estado de pessoas que têm a segunda vista, o que Kardec coloca, são pessoas que estão acordadas. Só que no momento em que elas entram nesse estado de transe, vamos dizer assim, ela fica meio que paralisada. Então a gente sabe, né, que o nosso pensamento fica, o nosso pensamento vai, né, e a gente vai com o nosso pensamento também. Você não consegue pensar numa coisa distante e ao mesmo tempo realizar uma tarefa. É natural que às vezes você está fazendo alguma coisa, você está parado no trânsito, aí fechou ali o semáforo, aí você bota a mão na cabeça e sua cabeça viaja, né? Eu tenho que ir para casa não sei da onde, tenho que fazer aquela viagem, tem aquele problema. Na verdade, você fisicamente está ali, mas o seu pensamento foi distante, né? Então a gente sempre vai acompanhando o nosso pensamento. Então é natural que nesse caso essas pessoas de dupla vista, elas tenham visão simultânea. Elas veem aquilo que está acontecendo com ela e ao mesmo tempo elas conseguem perceber alguma coisa que acontece distante delas também, que é um fenômeno bastante curioso também. Vamos em frente aqui para a gente continuar o raciocínio. A segunda vista não é quase nunca permanente. Em geral, este fenômeno produz-se espontaneamente em dados momentos, sem ser um efeito da vontade, e provoca uma espécie de crise que modifica algumas vezes sensivelmente o estado físico. O olho tem algo de vago, parece olhar sem ver, toda a fisionomia reflete uma espécie de exaltação. Olha que interessante aqui. Primeiro que ela não é permanente. Não tem pessoas que ficam constantemente vendo o mundo espiritual. Né? São situações em que isso acontece. E ele lembra também aqui que isso se produz espontaneamente. Então você está fazendo alguma coisa, de repente você tem aquela visão, como se fosse uma interferência no seu pensamento voltado para a sua realidade. E nesse momento em que há essa interferência, é como se você prestasse atenção, é como se a pessoa começasse a prestar muito mais atenção nessa interferência do que está acontecendo, do que a realidade à volta dela. Imagina você sentado em frente a um televisor, assistindo ali sua novela, seu futebol, seu jornal, seu filme, e de repente no vizinho começa a tocar uma música. Aí você olha para a televisão, mas você está prestando atenção na música. Significa que você fica parado e tudo mais, e quem está perto de você vai olhar e vai perceber claramente que você está, entre aspas, distraído. Só que na verdade você não está distraído, você está concentrado. Porque a sua concentração está voltada por outra coisa que não seja aquela realidade. Então quando a gente fala assim, eu estava distraído, não estava prestando atenção em você, não é uma distração, é um outro foco de concentração. Então a gente percebe que essa expressão é equivocada. Quando alguém diz assim, eu estou falando com você, presta atenção em mim, você fica aí distraído. Não, estava só prestando atenção em outra coisa, diferente. Então nesse caso, quando o Kardec coloca assim que essas pessoas que entram nesse estado sonambúlico, né, que acontece de uma forma espontânea, e não acontece porque ele quer também. Ele não pode dizer assim, calma que agora eu vou ver outra coisa. Ele pode, através do sonambulismo, induzir esse estado nele mesmo, mas a dupla vista ela se manifesta de uma forma espontânea. Né? E aí então, nesse caso a gente tem aqui, Kardec coloca o que muda sensivelmente o estado físico. O olho tem algo de vago, quer dizer, aquela pessoa fica paralisada, né? A gente já passou por isso. De repente você fica olhando para o nada assim, o olho fica regalado, assim, você nem pisca. Aí alguém dá aquela estalada na frente e fala, acorda, eu estou falando com você. É mais ou menos assim. Parece olhar sem ver nada e toda a fisionomia reflete uma espécie de exaltação. Então ele fica com aquela cara de
aquela cara de quem está olhando para outro mundo mesmo, né? Então isso é natural. E a pessoa está acordada, lembrando isso. Ela não está no estado de transe. É notável, né? É notável, espera só um pouquinho, deixa eu voltar aqui que o Osterfal colocou. Quando essa sensibilidade se intensifica naturalmente no decorrer dos anos, a que se deve esse fato? No Osterfal não tem uma explicação, você não sabe por quê. O que Kardec coloca, tanto dessa parte de sensibilidade anímica, como também na mesma situação de, pois é, aquela cara de ué, né? Ou então de aé. Então quando se fala sobre o desenvolvimento de uma faculdade anímica ou o desenvolvimento de uma faculdade mediúnica, o que Kardec coloca é que isso começa a partir do momento em que você tem no seu organismo uma constituição que favoreça isso. Ou seja, existe alguma coisa no seu cérebro que permite que você tenha essa facilidade ou essa sensibilidade. O Dr. Sérgio Felipe tem estudado aqui em São Paulo, né, foi até mesmo inclusive a sua dissertação de mestrado pela Universidade Federal de São Paulo, que ele é neurologista, né? Então ele fez um estudo sobre a glândula pineal, que a gente tem estudado sobre isso, tem comentado sobre isso. Então ele tem analisado, né, o que os médiums têm que pessoas comuns não têm. Comuns no sentido de não terem essa sensibilidade. E ele então começou a fazer uma pesquisa, né? A gente teve até mesmo o doutor Alexander Moreira Almeida, que ele fez o doutorado dele voltado para essa análise psiquiátrica dos médiums. E aí então ele constatou, através da sua pesquisa, que os médiums não são pessoas que sofrem perturbações mentais. Ele fez uma análise da condição social, da condição do nível intelectual, da sua condição financeira, isso, aquilo, né? Então nós temos esses dois médicos e outros também fazendo pesquisas para tentar entender o que se passa em termos psicológicos e o que se passa em termos biológicos com esses médiums. E o Dr. Sérgio Felipe, então, né, ele chegou a fazer uma experiência interessante, médiums que entravam em transe no seu consultório, aqui em São Paulo. Ele chamava médiums, né, os médiums se concentravam, depois incorporavam um espírito, e aí a partir da incorporação ele fazia testes de exames de sangue, fazia coleta de sangue durante o estado de transe. Coleta de sangue, fazia eletrocardiograma, fazia eletroencefalograma, fazia a medição dos sinais vitais, né, a aferição desses sinais. Enfim, ele foi coletando todos os dados e percebendo que o indivíduo no estado normal apresentava determinados parâmetros, e no estado de transe mediúnico outros parâmetros. E a partir dali ele começou a submeter essas pessoas também a exames de imagem, no caso, por exemplo, ressonância magnética, tomografia computadorizada. Começou a fazer, ele comentou, eu assisti uma palestra com ele aqui em São Paulo, que ele foi no Instituto Médico Legal e coletou de cadáveres, naturalmente, glândulas pineais dos seus cérebros. E a partir dali ele levou para um laboratório e começou a fazer uma pesquisa para saber exatamente qual era a constituição, que tipo de minerais que existiam dentro dessas glândulas. E ele começou a constatar que os médiums tinham então uma quantidade acima do normal daquele cristal de apatita que a gente conversou. Ele pegou esse mineral, submeteu depois a um exame técnico, né, para poder saber qual era a sua constituição física, e aí viu que era apatita. Então ele descobriu que os médiums possuem esses cristais em maior quantidade, não é nada absurdo naturalmente, né, mas em maior quantidade do que pessoas comuns. E foi aí que a gente vai percebendo que essas investigações, utilizando uma metodologia científica, foi constatando que existe de fato algo no nosso organismo, já comprovando aquilo que Kardec dizia no passado, porque os espíritos afirmaram que é o organismo que proporciona essa sensibilidade. Então, quer dizer, a gente não sabe, o organismo nasceu desse jeito, por que ela se desenvolve em determinado período, o que causa exatamente isso tudo, isso ninguém sabe. Nós temos pessoas que desenvolvem certa sensibilidade a partir de determinados traumas. Pessoas que entraram, por exemplo, no estado de coma e quando voltaram, acabaram manifestando uma sensibilidade maior. Nada sobrenatural, vendo fantasmas, essas coisas. Começaram a ter uma sensibilidade, um pressentimento que não tinham antes e tal. Então, são várias as situações que proporcionam isso. Durante a infância, tem um determinado tipo de característica de sensibilidade, quando se torna adulto tem outra, quando crianças não tinham nada, quando adulto apareceu. Então, tem pessoas que começam a manifestar esse tipo de sensibilidade a partir de uma situação traumática,
que ele vivencia. Então, por exemplo, Kardec vai comentar sobre isso, dizendo que é muito natural as pessoas manifestarem essa segunda vista a partir de uma superexcitação moral. Ou seja, imagina que você, por exemplo, está vivendo a sua vida, está cuidando da sua vida naturalmente, de repente você vê na televisão que aconteceu uma tragédia a partir de um fenômeno natural, a partir de um acidente com equipamento, coisa parecida. Essas pessoas que se impressionam com esses tipos de fenômenos, ou passam por algum tipo de aborrecimento ou coisa do gênero, começam então a perceber de uma forma diferente. Comentei com vocês que eu tenho uma prima aqui, né, aquela prima famosa que vocês conhecem, que quando ela está num estado de muito aborrecimento, muita irritação, os copos estouram na mão dela. Né? Então, quer dizer, você pega um vidro de perfume, você pega um copo, você pega alguma coisa, você está tão estressado, tão irritado, que de repente a coisa estoura na sua mão. E isso foi um fato, aconteceu com ela, cortou a mão e tudo mais. Então a gente vê assim, que são fenômenos que vão acontecendo. Agora, por que isso acontece? É algo que infelizmente também não sabemos, né? A Isabela colocando também mais um exemplo. Quer dizer, se você está normal, está tudo bem. Agora de repente você tem uma alteração, acontece isso. Uma alteração emocional, seja no sentido de uma tristeza muito grande, seja por medo, seja por um aborrecimento, qualquer coisa que faça uma alteração, algumas pessoas demonstram uma sensibilidade maior. Então isso para nós ainda é um fenômeno, não se sabe porquê, e Kardec vai comentar sobre isso também. Como eu não acompanho os estudos hoje da psiquiatria, das neurociências de um modo geral, para saber exatamente o que foi constatado nesse sentido, a gente continua ainda com o pensamento de Kardec, né? Mas se eles tiverem, né, o cuidado de fazer um estudo mais aprofundado, de repente a gente tem informações melhores, né? Eu chego a quebrar coisas, né, cai na minha mão assim do nada, né? Pois é, então você não é a única, não foi a primeira, nem vai ser a única, né, Isabela? Deixa eu ver aqui. A Vanna colocou, né, num desses exames o aparelho mostrava que o médium estava tendo um ataque epilético, né, quando estava calmamente psicografando. Exatamente. Nós tivemos saiu até na revista Veja, se eu não me engano, ou na revista Isto É, de uma universidade nos Estados Unidos, onde alguns médiums foram para lá, e aí esses médiums foram submetidos a esses exames. E no eletroencefalograma mostrava as agulhas ali, tendo ali uma verdadeira convulsão que a pessoa estava tendo. E na verdade ela estava exatamente tranquilamente escrevendo, transmitindo a sua mensagem e tudo mais, né? Então a gente vê quanta coisa interessante acontece nesse campo do pensamento, nesse campo da neurologia, que a nossa ciência ainda fica muito limitada, tentando interpretar os seus sinais a partir do conhecimento das ciências materiais, mas não conhecem quase nada daquilo que acontece nas ciências espirituais. Né? Quanta coisa, a partir do momento em que houver uma combinação entre aquilo que o Espiritismo pode oferecer em termos de conhecimento científico e aquilo que a nossa ciência tem a capacidade de pesquisar, a gente vai ter uma grande revolução nesse campo, né? Inclusive revolucionando as próprias religiões, que hoje elas se baseiam muito mais na fé, muito mais na crença, do que nos fatos, né? Então a gente vai, né, com o passar do tempo, a gente vai ter uma evolução bem interessante nesses campos. Vamos em frente lá. Tudo bem, Sr. Fal? Vamos em frente? Bom, vamos lá. É notável que as pessoas que delas gozam não as suspeitam. Essa faculdade parece-lhes natural, como a de ver através dos olhos. É para eles um atributo de seu ser, e que não lhes parece de modo algum fazer exceção. Juntem a isso que o esquecimento segue, muito frequentemente, essa lucidez passageira, cuja lembrança, cada vez mais vaga, termina por desaparecer como a de um sonho. Aqui o que Kardec coloca, e ele vai explicar isso no parágrafo seguinte, é que nós temos pessoas que têm graus variados dessa sensibilidade. E isso significa que nós temos aquelas pessoas que conseguem ter uma visão absolutamente clara e precisa do que acontece à distância, né, de onde ele se encontra, como por exemplo, né, só para a gente poder ilustrar, imagina que eu me encontro na minha casa, no meu trabalho, fazendo alguma coisa, e de repente eu vejo, olha, um acidente aconteceu ali na rua de trás e parece que teve algumas pessoas que morreram.
E aí então a pessoa, como é que você sabe? Eu não sei, parece que eu vi alguma coisa, tive uma impressão, me veio esse pensamento, depois eles vão lá e comprovam. Né? Ou então assim, ó, vai chegar uma pessoa ali na porta agora, de repente a pessoa chega. Então na verdade ele não está adivinhando que ela vai chegar, mas é que ela tem uma percepção. Né? Essa sua facilidade de expansão da alma é como se fosse um radar, consegue cobrir uma determinada área ali à sua volta. Nós temos aqueles radares que são mais potentes, que conseguem alcançar grandes distâncias, e aqueles radares que são menos potentes, que só conseguem alcançar ali no ambiente onde ela se encontra. Então essa sensibilidade que é o que chama de dupla vista. O que Kardec chamava de vista, né, novamente ele fala que foi o melhor que ele conseguiu encontrar, mas né, como naquela época não havia radares, se tivesse ele poderia usar como referência. Então assim, ele consegue perceber através dessas emanações do pensamento. Né? Pois a Regina, é o melhor que a gente consegue, né? Provavelmente deve estar errado também, porque como a gente não consegue interpretar de uma forma lógica, dentro da nossa lógica, né? Esse tipo de fenômeno, a gente tenta usar os paralelos. Né? Então esse paralelo pode ser algo dessa natureza. Então ele coloca para nós assim, vamos pensar aqui para entender um pouquinho mais, porque muitas pessoas percebem, e pelo fato delas não terem essa sensibilidade bem desenvolvida, isso fica como uma vaga lembrança e muitas vezes ela deixa passar. Ela simplesmente ignora. Ela fala assim, então já passou, de repente ela esquece, outras pessoas veem com tanta clareza que aquilo acaba ficando muito marcado para ela. Então vai depender de pessoa para pessoa. Kardec coloca assim, há graus infinitos na potência da segunda vista, desde a sensação confusa até a percepção tão clara e tão límpida quanto no sonambulismo. Falta-nos um termo para designar esse estado especial, e, sobretudo, os indivíduos que a eles são suscetíveis. Servimos-nos da palavra vidente, e, embora não represente exatamente o pensamento, nós a adotaremos até nova ordem por falta de outra melhor. Então, a partir de agora, as pessoas que são videntes são aquelas que conseguem ter essa percepção à distância, acordadas no estado de lucidez. Enquanto que o sonambúlico, ele é o clarividente, né, que ele consegue perceber, mas no estado induzido de transe ou no estado espontâneo de transe. Se nos referirmos agora aos fenômenos da clarividência sonambúlica da segunda vista, compreende-se que o vidente possa ter a percepção das coisas ausentes, como o sonâmbulo, e vê à distância, segue o curso dos acontecimentos, julga sua tendência e pode, em alguns casos, prever o resultado. Né? Aqui é interessante a gente fazer uma avaliação. Filhinha, batom, por favor. É interessante a gente fazer uma avaliação dessa ideia da previsão do futuro. Aqui Kardec ele começa a trazer uma explicação que era bastante lógica para nós. Imaginemos, por exemplo, que a gente consegue ver à distância um carro desgovernado. Esse carro desgovernado ele está seguindo uma determinada trajetória. E a gente consegue antecipar o percurso que ele vai fazer. Dentro dessa nossa visão, a gente já consegue avaliar quais serão as consequências daquele carro, naquela velocidade, naquele local. A gente vai conseguir ver, por exemplo, que vai acontecer um acidente. A gente vai conseguir antecipar esse fato. Então, aí depois o carro vai e acontece aquilo que o acidente se confirma, ele se consolida, vamos dizer assim. E aí então a gente pensa assim, olha, eu adivinhei o que ia acontecer. Na verdade não foi uma adivinhação, foi simplesmente a antecipação de um fato que ele foi se desenrolando pelo próprio raciocínio da pessoa. Então ela consegue analisar, como Kardec colocou, o indivíduo segue o curso dos acontecimentos, julga sua tendência e pode, em alguns casos, prever o resultado. Né? Consegue prevenir o acidente? Dificilmente, né, fraterna? Porque a gente lembra sempre que, aliás, tem muitos filmes que falam sobre isso, a angústia que pessoas que vivem essa experiência da previsão do futuro, ou da dupla vista, se nós podemos dizer assim, que vivem uma angústia de ficarem completamente impotentes diante da situação. Ele não tem como prever, não tem como avisar, porque muitas vezes as coisas estão acontecendo não com uma previsão muito antecipada. Se sentem culpadas muitas vezes também, né, Miriam? Ele não consegue, por exemplo, as coisas acontecem num intervalo muito próximo daquele seu presente. Então ele consegue ver algumas coisas que estão acontecendo, alguns minutos próximos, às vezes algumas poucas horas.
Então dificilmente ele consegue avançar muito no tempo. Né? Nós tivemos, por exemplo, Nostradamus, Edgar Cayce, que eram dois grandes videntes, né? E utilizavam essa dupla vista, viviam as experiências de dupla vista de uma forma muito intensa. Nós tínhamos que eles conseguiam fazer uma previsão das guerras que iam acontecer. E na verdade não é porque eles imaginavam a guerra acontecendo lá na frente. Eles não viam simplesmente as bombas explodindo. O que eles viam, na verdade, eram todas as conspirações, todos os acordos, todas as ideias que estavam sendo envolvidas nesse sentido, as pessoas conversando sobre aquele fato, e de repente o fato se consumou. Então a gente vê como Kardec colocou, ele julga a tendência e pode, em alguns casos, prever o futuro. Quando nós tivemos em 2001, foi 2001, né, o ataque às Torres Gêmeas lá no World Trade Center, não me lembro exatamente se foi 2001 foi esse, 2004 foi a tsunami lá em Sumatra. Eu acho que foi nesses 2 anos. Então, em 2001, muitas pessoas relatavam que estavam pressentindo que aquilo ia acontecer. Foi 2001? Beleza, então, 2001. Então, muitas pessoas estavam dizendo que viram aquele acidente acontecendo. Viram ali os aviões batendo, viram ali as coisas acontecendo, isso pouco antes de acontecer. O que nós podemos entender nesse sentido? Quando nós pensamos em realizar uma determinada tarefa, imagina que eu estou preparando uma festa, e essa festa vai acontecer daqui a um mês. E aí então eu começo a planejar, eu começo a entrar em contato com as empresas que vão fornecer ali os produtos, fornecer o serviço, começa a trabalhar em termos da locação do local onde eu vou fazer a festa, quem são as pessoas que vão ser convidadas, o que eu espero que aconteça nessa festa, etc. e tal. Esse meu planejamento, na verdade, ele acontece na minha mente, mas como a gente sabe que o pensamento se irradia, essas ideias estão soltas no ar. Se alguém tem a capacidade de perceber aquilo que eu estou pensando, ele vai adivinhar que eu vou dar uma festa, mesmo que eu não fale para ninguém. Então, ou seja, se vocês forem dar uma festa surpresa para um amigo que é vidente, relaxem porque ele vai saber antes de vocês darem a festa. Não porque eles vão adivinhar, é porque eles vão entrar em sintonia com aquilo que está acontecendo e vão se antecipar e, consequentemente, vão perceber que aquilo vai acontecer. Naturalmente que você pode interromper, pois é muito sem graça, né? Aí você fala para ele assim, né, Lívia, adivinha que eu comprei para você? Ele vai falar, foi isso. Aí você vai ficar com cara de Mona Lisa, né? E aí então, durante o momento em que eu faço esse planejamento, os meus pensamentos estão sendo irradiados. E nessa irradiação há essa percepção. No caso das Torres Gêmeas, a gente pode imaginar que todos os pensamentos que estão ali sendo elaborados, tanto pelos terroristas que planejaram aquele fato, como também do próprio plano espiritual que acompanhava aquele fenômeno, uma tragédia de grandes proporções, quase, acho que foram 2.000 ou 3.000 pessoas que desencarnaram naquele acidente. Então a gente pode imaginar a mobilização do plano espiritual para poder resgatar esses espíritos, a quantidade de espíritos tentando evitar que aquilo aconteça, a quantidade de espíritos incitando para que aquilo aconteça, e os encarnados que estavam elaborando aquele planejamento. Então a gente pode ver a quantidade de energia. Se a gente pudesse imaginar que cada pessoa e cada espírito estivesse carregando um celular e todos eles telefonando ao mesmo tempo, a quantidade de ligações que estariam circulando no ar. Se eu tivesse um celular capaz de captar essas ligações, essas conexões, eu conseguiria então ouvir o que eles estão elaborando, ouvir o que eles estão planejando. E eu imagino assim, olha, tem alguma coisa que vai acontecer. Dependendo da potência do meu celular, ou desse meu receptor, eu vou ter uma ideia clara do que vai acontecer, ou eu vou ter uma ideia confusa. Eu estou sentindo que alguma coisa ruim vai acontecer, eu estou sentindo que alguma coisa, e a imagem que me vem parece que são 2 prédios, 2 torres, 2 postes, eu não sei bem o que é. E uma outra pessoa vai dizer assim, olha, eu estou vendo aviões sendo jogados em cima de prédios. Então tudo isso vai depender do quê? Da sensibilidade de cada um, sensibilidade de cada pessoa. E é exatamente o que Kardec coloca. Ele vê a distância, segue o curso dos acontecimentos, julga a sua tendência e pode, em alguns casos, prever o resultado. Como é que nós podemos imaginar uma pessoa que prevê, por exemplo, um terremoto? Não é algo planejado, mas a gente lembra sempre que existem sinais no nosso planeta, sinais físicos, que nós não somos capazes de perceber. Por exemplo, os animais,
de um modo geral, eles têm uma sensibilidade maior para poder perceber vibrações no chão do nosso planeta, na crosta do nosso planeta. Então eles conseguem perceber uma vibração, e essa vibração acaba provocando neles uma certa agitação. Os elefantes, por exemplo, eles são capazes de captar infrassons, eles se comunicam através de infrassons. Os nossos ouvidos, né, estudando um pouco de biofísica de novo, eles são capazes de perceber frequências entre 20 decibéis e 20 mil decibéis. Os elefantes são capazes de perceber infrassons abaixo de 20 decibéis, e os morcegos, por exemplo, os cachorros, são capazes de perceber sons, ultrassons acima de 20 mil decibéis. O que significa isso? Quando existe uma pressão nas placas tectônicas do nosso planeta, elas estão apertando, e esse aperto significa que vai chegar uma hora em que elas vão destravar uma da outra e vão provocar esse terremoto. O momento em que elas estão se pressionando, elas emitem determinado tipo de frequência, que nós não somos capazes de perceber. Mas os animais são. Então, quando eles percebem que alguma coisa está estranha no ambiente onde eles se encontram, eles não sabem o que é. Eles só sabem que tem que correr. E eles saem correndo dali. E, de repente, pouco tempo depois, acontece um terremoto. E a gente fala assim, nossa, os animais previram o que ia acontecer. Na verdade, eles sentiram o que estava para acontecer. E aquele tipo de radiação provocou neles um certo tipo de incômodo. Então a gente lembra sempre que quando existem essas situações que antecedem, por exemplo, um terremoto, a gente lembra que essas percepções também são previstas pelo plano espiritual. E principalmente ali, sabendo da programação reencarnatória das pessoas envolvidas naquele evento. Então a gente pensa, as placas estão se apertando, se pressionando, os espíritos estão se preparando para aquele evento traumático, e quando eles se preparam, e eles estão ali conversando entre eles, para poder se antecipar aquilo e se prepararem para receber os espíritos que vão desencarnar, ou prestarem um socorro para aqueles espíritos que precisam, que continuarão encarnados, os pensamentos estão sendo irradiados. Se eu tenho essa sensibilidade, eu começo então a pensar, eu estou sentindo alguma coisa de terremoto, acho que alguma coisa muito ruim vai acontecer, e a coisa acontece. Então a gente vê que não é simplesmente uma adivinhação, é uma cadeia de eventos que vão se desenrolando, que conforme a sensibilidade da pessoa, ele consegue acompanhar o passo a passo disso. E acompanhando o passo a passo, ele começa a se antecipar. E muitas vezes ele diz, eu acho que alguma coisa vai acontecer, e a coisa não acontece. Isso porque, conforme ele foi analisando os fatos que foram chegando, ou os elementos que ele foi analisando, ele, por antecipação, concluiu que ia acontecer alguma coisa. Mas não significava necessariamente que o evento ia culminar naquela tragédia. Então a gente vê que tem pessoas que conseguem avaliar com mais clareza ou menos clareza, antecipando ou acompanhando os fatos com maior profundidade, com maior intimidade, percebendo exatamente de que forma que ela vai se desenrolar. Então a gente vê que tudo isso faz parte, né, de uma análise de eventos que nós não compreendemos ainda, né? Existe predição do futuro por meio dos sonhos? É a mesma coisa. O sonho, na verdade, o espírito se emancipa. Se por acaso, porque a gente tem 3 tipos de emancipação, né? É a emancipação através do sonho, que todos nós praticamente vivemos, né? Só que nós não lembramos e tudo mais. Nós temos a pessoa que está acordada e ela entra num estado de transe sonambúlico. E nós temos a dupla vista, que acontece de uma forma espontânea. São 3 níveis de emancipação. Naturalmente que essas durante os sonhos, elas são muito mais fáceis de se dar e dá muito mais liberdade para o espírito. Porque como ele está deitado, adormecido, inconsciente, pelo menos ali fisicamente, aparentemente, e espiritualmente ele está ativo. Então isso para ele é muito melhor. Agora imagina você estar parado no seu trabalho, ou então deitado no sofá da sua casa ouvindo televisão, e de repente você se emancipa. O fato de você estar vivendo experiências naquele momento, tira um pouco da liberdade do espírito, porque ele não fica assim, digamos, à vontade para viver a sua experiência. Agora, durante o sono, sim, né? Então, vem essa clareza, pessoas que sonham e dizem assim, olha, eu sonhei que aquilo ia acontecer, sonhei que uma tragédia ia acontecer e tudo mais, né? Então, e é muito difícil, a linha que separa, eu sempre coloco para vocês, a linha que separa a realidade de um sonho e a fantasia de um sonho é uma linha muito sutil. É uma linha muito tênue, porque dificilmente a gente consegue definir claramente se você imaginou uma tragédia ou se você previu uma tragédia.
né? Então, assim, tudo é muito difícil da gente lidar ainda. E o nosso corpo físico, estarmos encarnados aqui num corpo tão limitador como esse, tira de nós a possibilidade de anteciparmos esses eventos, ou termos uma percepção clara das experiências espirituais que nós vivemos. Então o que a gente espera, né, que futuramente, quando nós tivermos corpos mais sutis, corpos mais leves, né, menos densos como esse, a nossa liberdade espiritual vai ser muito maior. Aliás, é isso que os espíritos antecipam. Nós teremos a mediunidade como sendo um sexto sentido absolutamente natural, e não um sentido exclusivo, né, um sentido especial. Então os 5 sentidos para nós, ele vai se acumular com o sexto sentido, e nós vamos interagir com o plano espiritual absolutamente natural, de uma forma absolutamente natural. Né? A Fraterna Nebuch tem esse tipo de predição através dos sonhos, é a mesma coisa, né? Então vamos aguardar para ver, né? Quem viver, verá. Continuando aqui para nós. Deixa eu ver aqui só o que a Aprendiz colocou. Quando acontece um fato e lembramos naquele momento que sonhamos com aquilo, né? É porque você sonhou e na verdade você só comprovou o que ele ia acontecer, né? Porque o sonho para nós, o fato da gente não conseguir registrar de uma forma clara aquilo que espiritualmente a gente vivencia, traz para nós uma grande dificuldade para poder armazenar todas essas informações. E então sensação de déjà vu, por exemplo, é uma dessas experiências que o espírito pode antecipar e depois fisicamente a gente vivencia. Né? Você estava planejando, por exemplo, ir para um lugar. Eu quero fazer uma viagem lá para o Amazonas. Aí eu começo a planejar quantos dias eu vou ficar, qual a empresa que eu vou, para que hotel e coisa e tal. E durante o sonho eu falo assim, opa, quero conhecer como é que é Manaus. Aí eu sou um espírito curioso e tal, e eu vou até lá. Observo o local, vejo aquele local e volto depois, durmo como se nada tivesse acontecido. Aí depois no dia da viagem eu embarco, passo em frente a uma praça e digo, já vi essa praça aqui antes, eu acho que eu já vivi aqui no meu passado. O máximo que você viveu foi na semana passada, não foi no seu passado, né? Porque espiritualmente você se antecipou na sua viagem pelo fato de ser alguma coisa que te excitou, que te provocou curiosidade e tudo mais, né? Então o espírito, na verdade, nós na condição de espíritos, nós temos capacidades e potencialidades que a gente nem imagina. Só que fisicamente a gente não armazena essas informações. Então a gente pode antecipar fatos, imaginar um encontro, imaginar um lugar. E aí então a gente já ter aquilo registrado no nosso subconsciente, e de repente quando você se depara com ele, você se lembra daquilo que aconteceu. Então são muitas experiências, né? A gente vê que tem muita coisa para a gente aprender nesse campo do pensamento e do campo da neurologia, como eu falei para vocês. Vamos lá então. É esse dom da segunda vista que no estado rudimentar dá a certas pessoas o tato, a perspicácia, uma espécie de certeza nos seus atos, e que podemos chamar de justeza da visão moral. Aqui o que Kardec fala é que tem algumas pessoas que têm essa facilidade, e tudo que ela faz, ela consegue se antecipar saindo das situações que são constrangedoras, das situações que causam prejuízos. Aí a gente pensa assim, né? Tem uma pessoa que tudo que ela faz dá certo, é impressionante. E a gente acha que isso é a sorte que faz com que ela tenha esse benefício. E na verdade, o fato dela ter essa segunda vista, ela consegue antecipar aquilo que vai acontecer. Se eu fizer isso, vai se desenrolar daquilo. Basta a gente ver uma forma prática da gente entender como isso funciona, é para quem gosta de jogar xadrez. Eu sou apaixonado por xadrez. E aí então quando você começa a assistir assim aquelas pessoas que têm realmente uma grande habilidade para jogar xadrez, ele consegue antecipar muitas vezes 5, 6, 7 jogadas antes de dar a jogada dele. Ele pensa assim, eu vou jogar esse lance, ele vai jogar aquele lance, ele vai jogar aquele outro, depois eu jogo esse, aí depois a gente joga aquele, eu pego e ganho o jogo. Aí a gente fala, não vai ser assim porque ele não vai adivinhar. Você joga um lance, ele joga outro. Você joga outro, ele vai te antecipando. Na verdade, é a capacidade que ele tem de analisar uma situação e antecipar o desdobramento dela. Então, se fisicamente a gente consegue fazer isso aqui num jogo, imagine espiritualmente, quando você se dá conta, você consegue ter mais clareza a respeito desses eventos. Então, tem pessoas que têm essa sensibilidade, mas elas não se dão conta. Elas dizem assim, olha, eu tive uma intuição que esse negócio não vai dar certo. É melhor eu não fazer esse negócio, não comprar aquele carro, aquela casa, fazer aquela viagem, porque alguma coisa não vai sair bem. E na verdade ele está antecipando o fato por ter essa sensibilidade maior.
Então essa intuição que muitas pessoas dizem que tem, pode ser sem dúvida nenhuma um contato, né, espiritual, de um espírito que vem e fala para ele, olha, não faz isso que não vai dar certo. Como ele pode se antecipar aos fatos e chegar à sua própria conclusão e evitar de passar por aquilo. Então essa intuição é assim. Quantas pessoas dizem isso para nós, né, no nosso dia a dia? Eu sabia, sentia que isso não ia dar certo, mas ele foi teimoso, ele queria experimentar e acabou quebrando a cara. Mas se ele tivesse seguido a intuição dele, que é o que ele chama de intuição, ele acabaria se dando melhor. Continua Kardec. Mais desenvolvido, desperta os pressentimentos. Mais desenvolvido ainda, mostra os acontecimentos efetuados ou a ponto de serem efetuados. Enfim, chegando ao seu apogeu, é o estado de êxtase acordado. Então, olha só, Kardec foi colocando, né? Primeiro ele tem uma intuição, depois ele tem pressentimento, depois ele consegue antecipar os fatos, chega uma hora que ele consegue ter o êxtase. O êxtase é aquele estado de desprendimento total, que é raro de acontecer. E aí, nesse estado de desprendimento, ele pode ter uma clareza dos eventos que estão ali à sua volta se desenrolando, ou podem ter um contato espiritual, né? Um contato no plano espiritual absolutamente liberto. Claro, preciso, né? Kardec continua aqui, porque ele vai falar um pouquinho sobre um outro fato interessante. Ele diz assim: o fenômeno da segunda vista, como dissemos, é quase sempre natural e espontâneo, mas parece se produzir mais frequentemente sob o império de certas circunstâncias. Olha o que eu falei para vocês, né, que quando uma situação meio traumática passa com aquela pessoa, ela consegue ter uma liberdade maior. E isso pode ser bom ou pode não ser. Quer dizer que qualquer coisa que a pessoa fica aborrecida, que a pessoa fica triste, ou que a pessoa leva um susto, ela passa por essa experiência. Dependendo do que ela está vivendo, pode ser uma coisa interessante, mas dependendo pode não ser. Ele diz assim: os tempos de crise, de calamidade, de grandes emoções, todas as causas que sobreexcitam o moral provocam-lhe o desenvolvimento. Parece que a providência, na presença de perigos mais eminentes, multiplica em torno de nós a faculdade de preveni-los. Então a gente vê assim que nós, quando estamos encarnados, dá a impressão de que nós somos jogados do alto de um avião e o paraquedas cai onde quiser e seja lá como Deus quiser. E aí então a gente tem que viver apenas com os nossos sentidos, né? Eu só posso viver através daquilo que eu vejo, ouço, sinto o cheiro, posso tocar, posso sentir o paladar, apenas nos 5 sentidos. E nós nos esquecemos do potencial da mente, que é esse nosso radar que está sempre vasculhando o ambiente à nossa volta, conseguindo fazer uma análise. Quanto maior for a potência desse radar e maior a nossa capacidade de analisar as informações que estão chegando, muito melhor. Então nós conseguimos viver, além daquilo que a gente vê, a gente consegue viver também sobre aquilo que a gente sente. E muitas vezes daquilo que a gente pressente. E é isso que nos dá, então, essa facilidade de interagir com o nosso mundo. Porque a gente lembra sempre, né? Nós somos espíritos. E nós somos espíritos que estamos numa condição de encarnados, vivendo nessa interação com o mundo físico, mas nós não perdemos o nosso potencial espiritual. Então, de acordo com o organismo que nós utilizamos e com as facilidades que eles nos oferecem, o nosso espírito utiliza esse seu potencial, essas suas próprias habilidades para poder interagir com o mundo. Por isso, então, a gente lembra sempre, né? Porque a gente divide a nossa vida em 2 fases. A fase em que eu estou encarnado e a fase em que eu estou desencarnado. Sendo que, na verdade, a gente tem que avaliar como sendo uma única fase, que é a fase espiritual. Já que nós somos espíritos, não importa onde eu esteja. Eu posso ser um espírito na condição de desencarnado e continuo sendo um espírito na condição de encarnado. Vou ter limitações nos 2 ambientes, porque nós sabemos que tem pessoas que estão encarnadas, mas com o fato de serem muito espiritualizadas, vivem um mundo espiritual, né, paralelamente à sua realidade, ou junto à sua própria realidade. Enquanto que nós temos espíritos que estão desencarnados, que estão tão focados, eles estão tão focados na realidade do mundo físico que interessa para eles, que eles nem se dão conta que estão desencarnados. Então é o que a gente sempre fala, né? O espírito encarnado com o pensamento de desencarnado e o espírito desencarnado com o pensamento de um encarnado. Cada um vivendo o seu ambiente de acordo com as suas experiências, de acordo com o seu conhecimento, de acordo com as suas tendências.
Mas independente daquilo que a gente pensa de encarnado ou desencarnado, continuamos sendo espíritos. E o espírito tem um potencial que os espíritos aqui na codificação tentaram trazer para nós uma explicação para dar-se uma pálida ideia do que exatamente a gente está falando. O que é o espírito exatamente? A gente pensa, o espírito é o princípio inteligente do universo. Muito interessante, mas do que é capaz realmente de fazer o espírito? A gente sabe que ele pode se deslocar através da velocidade do pensamento, daqueles espíritos que estão desprendidos da matéria naturalmente. São espíritos que são imortais, são espíritos que conseguem se comunicar a qualquer distância pela força do seu pensamento também. São espíritos que não sofrem influência da matéria. É isso que a gente sabe. Ou seja, a gente pega ali, por exemplo, uma montanha, né? Eu sempre gosto de colocar esse exemplo, e a gente fica impressionado, aquela montanha monstruosa, do tamanho do Everest, por exemplo, nos seus 8.848 metros de altura, e a gente pega então essa montanha e a gente para na frente dela, tem uma florzinha bonitinha enterrada no pé dela, e a gente fica encantado com a florzinha, e a gente nem se dá o trabalho de olhar para a montanha. O espírito é isso, a gente se encanta com a florzinha, mostrando ali o pequeno potencial, né, ou pouco que os espíritos trouxeram para nós, mas nós não nos damos conta de toda a capacidade que ele é capaz de realizar. E isso a gente só vai aprender com o passar do tempo. Não é uma coisa para agora, não é uma coisa que a gente vai conseguir a partir desse plano. Nós temos que estar desencarnados para poder viver essa liberdade, não apenas física, mas também a liberdade de consciência, de pensamento, para que a gente possa entender do que exatamente é capaz de fazer o espírito. A respeito dos seus sentimentos, a respeito do seu pensamento, é algo que foge completamente ao nosso entendimento. Nós não temos ideia. É mais ou menos como os astrônomos de antigamente olhavam para o nosso planeta e diziam que o nosso planeta era o centro do universo. Hoje nós temos as fotografias e vemos os berços de galáxias, vemos as nebulosas nos confins, vemos assim aquelas distâncias que a gente nem consegue imaginar. É mais ou menos isso. A gente olha para o Sol e acredita que conhece todo o universo. Assim é o espírito. Então, ele estando encarnado, ele também tem o seu potencial, essa parte desse mundo extrafísico que ele consegue perceber, consegue interagir, consegue absorver tudo aquilo que ele emite, né, que esse mundo acaba transmitindo. Então, aquilo que a gente transmite, aquilo que a gente recebe vindo dessas energias do plano espiritual, é algo que a gente não consegue compreender. Muitas vezes a gente sente o impacto, mas a gente não consegue entender o que isso significa. A gente não tem clareza, a gente não tem entendimento, não tem capacidade mesmo de entender. Agora, já os espíritos mais evoluídos, quando estão aqui entre nós, dá para imaginar, por exemplo, um espírito da envergadura de Jesus, estando encarnado aqui, o que ele não percebia daquilo que acontecia no mundo à sua volta, quando ele conseguia não apenas ter uma clareza a respeito da sua missão, uma clareza da presença espiritual, mas também ali o que ele pressentia ali à sua volta naquele momento. Dá para a gente imaginar? Não dá para a gente imaginar. Do contrário, a gente teria que ter capacidade de entender exatamente o tamanho, né, a complexidade de um espírito como aquele. Então, para a gente poder perceber, né, o quão distante nós estamos ainda desse entendimento. A Miriam falou, né, quando a gente ia com a farinha, ele já voltava com o pirão, né, há muito tempo. Então, quando a gente achava que estava fazendo e acontecendo, ele tinha aquela sensibilidade de perceber sentimentos, pensamentos, antecipar situações. É o que a gente consegue imaginar, pelo menos, daquilo que a gente estuda. Né? Muita coisa para a gente poder entender ainda. Kardec coloca, só para a gente poder fechar aqui esse nosso trecho, em todos os tempos e em todas as nações houve videntes. Parece que certos povos estejam a isto mais naturalmente predispostos. Disse que na Escócia o dom da segunda vista é muito comum. Encontra-se também frequentemente nos camponeses e nos habitantes das montanhas. Aqui a gente percebe claramente que Kardec fez aqui trouxe para nós uma informação que era ali dá para a gente imaginar Kardec assim, naquele momento de devaneios, ele escrevia as informações, analisava aquilo que ele conhecia da região e tudo mais. Então, quando ele falava da Escócia, a gente lembra, por exemplo, que na Escócia os celtas viviam lá. E os celtas eram um povo absolutamente místico. E sendo místico, a gente pode imaginar tudo aquilo que eles tinham de percepção espiritual e também de percepção mediúnica.
Então, quando Kardec coloca a Escócia, a gente não fica fechado somente na Escócia. Foi o que ele pensou naquele momento. Mas se ele imaginasse, por exemplo, a respeito da sensibilidade mediúnica, das práticas que aconteciam na África, daquilo que acontecia no Brasil, em outras regiões do mundo, certamente ele faria, né, que em termos de pressentimento de evidência, nós poderíamos até encontrar ali na África, na Escócia, mas em outras habilidades e faculdades mediúnicas, até mesmo anímicas, em outras partes do mundo também teria. Né? Então a gente vê que foi só título de informação que ele trouxe essa parte da Escócia. Isso não faz deles nenhum privilegiado, não fazem deles privilegiados. Né? Ou como nós pegamos hoje, imaginar que a Índia, por exemplo, é onde nós temos a maior quantidade de informações de crianças que se lembram de encarnações passadas. E por que isso tudo? Uma questão cultural, porque o hinduísmo traz essa ideia da reencarnação, porque as religiões são muito intensas na vida daquelas pessoas. Por que seria isso? Então não vejamos essa questão da Escócia como sendo uma afirmativa. Mas ele disse que das informações que ele recebia era muito comum isso acontecer. Hoje, se a gente vai para a Escócia, por exemplo, a gente não tem nada. Né? O máximo que a gente consegue é pegar alguém que vem da Irlanda, da Escócia, das Highlanders, né, que tem ali naquela região, e o pessoal que vive esse um certo misticismo, né, a respeito, por exemplo, das Stoneges, né, aquelas pedras místicas que existem por lá, sobre as músicas celtas que eles ainda têm, né, como por exemplo a Enya, que traz aquelas músicas maravilhosas, né, e tudo mais. Né? Então a gente vê que tem muita coisa que envolve a cultura de cada povo, o passado de cada povo. E o próprio Kardec, né, como a gente lembra sempre, a gente vai estudar aqui no nosso Obras Póstumas, né, que o nome Allan Kardec era um nome celta, né, que ele tinha do seu passado. E aí então ele utilizou esse nome exatamente para poder relembrar aquilo que ele já foi um dia, né, o espírito Zéfiro trouxe isso para ele. E depois a gente vai entender um pouquinho mais estudando na segunda parte do Obras Póstumas, que fala exatamente sobre as experiências de Kardec no desenvolvimento da doutrina espírita. Então seria mais ou menos como se fosse o diário de Kardec, falando sobre aquilo que ele viveu. O primeiro contato, quem foram os primeiros comunicados, o que ele sentiu na época, as previsões, as profecias que fizeram a respeito dele. Nós tínhamos uma vidente que tinha visto uma tiara, vai com Deus, Isabela, bom dia. Uma tiara dourada na cabeça de Kardec, mostrando a grande missão que ele tinha de importância, e ele se sentia extremamente constrangido com isso. Como é que eu posso ser considerado alguém especial e tal? A gente vai ver isso na segunda parte, é bem legal. Bom, fechando por aqui, também estou gostando de você falar isso, porque a gente nem chegou ainda na parte que é bem legal, a parte que fala da vida de Kardec. Essa é a parte bacana. Bom, a gente parou aqui então nessa parte da Escócia, na página número 150, no comecinho dela, para a gente já finalizar por aqui, porque esse texto é meio longo ainda e ainda tem bastante coisa para a gente ver. E não adianta a gente querer correr aqui, porque depois a gente vai perder, o conteúdo interessante. Então Kardec começa a falar aqui agora a respeito dos videntes na história, suas perseguições, os seus sofrimentos, os rótulos que eles receberam durante suas trajetórias e tudo mais. Então é uma parte bem bacana. Bom, filhinha, quem vai fazer encerramento para nós? A gente vai continuar com esse assunto na próxima quinta-feira. Tá. Na próxima quinta-feira, então, para continuarmos aqui. Forzinha, né? Beleza. Legal, Anderson, obrigado. Então, amanhã, só para lembrar, deixa eu pegar aqui que a gente está estudando, que eu até esqueci também. Nós vamos estudar o livro dos médiuns, falando sobre a obsessão. A gente vai falar sobre subjugação amanhã, não é isso? A gente falou sobre obsessão simples, sobre fascinação, nós fechamos ontem, e amanhã a gente vai falar sobre subjugação, tá? Que também é um tema bastante denso da gente estudar. Bom, passando para a Florzinha, volto em seguida para dar os recadinhos para vocês. Com você então, Florzinha, beijos, vamos lá. Lembrando, pessoal, tá? Que lá no Rio Centro, no Rio de Janeiro, nós estamos tendo a Bienal do Livro, que vai até o dia 8 agora de setembro. E nós temos lá no Pavilhão Verde o stand do Espiritismo.net, em conjunto com o Centro Espírita Leão Denis lá do Rio e mais a Rádio Rio de Janeiro, fazendo ali a apresentação do nosso trabalho, fazendo a divulgação. E nós temos tido palestras, entrevistas, assim, comentários na nossa web rádio, que ela está em fase de testes, que é no www.espiritismo.net/web rádio. Então, para quem quiser, vai estar ao ar a partir das 2h30, se não me engano.
Para quem quiser acompanhar, né, tem ali músicas de relaxamento, depois entrevistas e tudo mais. Dá uma chegadinha lá para vocês verem como é que é. E para quem quiser, né, conhecer também a Vaninha, que ela vai estar lá todos os dias, né, tirar uma foto com ela, jogar uma torta, alguma coisa assim, ela vai estar por lá. Então fiquem à vontade, compareçam, aproveitem bem o momento, que está sendo bem legal lá o que está acontecendo. E a Miriam vai estar lá amanhã. Você não vai estar lá quinta-feira, Miriam? Você falou que era quinta, agora é quarta? É quinta-feira, né? Então, quinta-feira a Miriam vai estar por lá também participando dos debates, né? 13 horas, então é só vocês